A gente conversa agora sobre o Educa Week. Exemplos das melhores escolas do mundo são citados nesse evento. E a gente vai falar agora com Ismael Rocha, que é educador, né? Boa tarde para você, Ismael, tudo bem? Boa tarde, é uma alegria falar com você, principalmente falar sobre educação, que é um tema tão importante que está sempre na pauta. Sempre muito importante, né, Ismael, a gente falar sobre isso. E já que a gente está falando da Educa Week, né, que traz aí os exemplos de melhores escolas do mundo, o que o Brasil pode aprender com essas escolas? O Educa Week é um evento que já é considerado o principal evento da educação básica do Brasil, pela dimensão que ocupa. São mais de 150 profissionais da mais alta categoria, do mais alto gabarito, falando sobre educação básica, que nós sabemos não tem tido e recebido toda a atenção que realmente deveria receber. O Educa Week está se encerrando amanhã e hoje trabalhamos com painéis extremamente importantes e interessantes, porque o Educa Week traz para a pauta aquilo que alguns países que nós estudamos e sabemos que são referência, para que a gente aprenda com eles. Então, hoje os painéis foram trabalhados a partir dos Estados Unidos, com uma professora de Harvard, da Universidade de Harvard, que é uma educadora da Universidade de Educação de Harvard, trazendo um panorama sobre os Estados Unidos e aquilo que a gente pode esperar. Também tivemos China, Canadá, Inglaterra, Chile, Finlândia. Ou seja, hoje o dia está sendo recheado de informações importantes destes países que a gente observa, aprende e está aí na pauta para que a gente consiga identificar coisas que possamos aplicar aqui para a nossa região e para a nossa realidade. Ismael, boa tarde, aqui é Guilherme Pierangeli. Eu gostaria de fazer uma pergunta sobre a questão do ensino à distância, o ensino remoto. Qual a avaliação que os educadores pelo mundo têm feito a respeito disso? Tem muita gente que diz que deu certo, outras pessoas não, outras defendem o modelo misto, né, modelo híbrido, com parte à distância, parte presencial. Mas isso é uma grande transformação que a pandemia acelerou, nessa questão do ensino à distância. Qual é a visão dos educadores nesse momento pelo mundo sobre isso, sobre esse ensino à distância e ensino híbrido? Guilherme, a realidade é a seguinte, nós temos estudantes que são nativos digitais. Eles já nasceram plugados praticamente 100% do tempo, né? E abandonar essa realidade, não olhar para essa realidade, é perder espaço na relação ensino-aprendizagem. Então, há um consenso entre os educadores do mundo todo que o uso da tecnologia ela é necessária no processo da educação. Ela veio para ficar. E a pandemia só destacou isso, porque quando os alunos foram para casa, eles tiveram as aulas deles remotamente construídas. O que a gente tem é que hoje, no mundo todo, existe uma tendência para o ensino híbrido. O que é o ensino híbrido? É o melhor do presencial e o melhor do virtual. E existe um caminho também, que é importante que a gente destaque aqui para os seus ouvintes, que os principais países que a gente observa e admira são países que trabalham com educação em tempo integral, ou seja, o aluno fica o tempo todo na escola ou ele fica o tempo todo plugado na escola. Então, o ensino híbrido vai permitir com que a gente faça esse tipo de trabalho, ou seja, ele pode ter um tempo em casa e pode ter um tempo na escola, para que ele possa realmente ter uma educação em tempo integral, usando de uma tecnologia que hoje está disponível e que faz parte da realidade dos estudantes. Então, quando a gente olha esse cenário e conversa
com educadores da Inglaterra, da Finlândia, dos Estados Unidos, a gente percebe claramente que todos estão imbuídos nessa direção, em ter realmente o aluno em tempo integral, porque não é possível ter o aluno somente um período aprendendo e tendo todo o seu conhecimento adquirido. E no Brasil, principalmente, quando a gente percebe que não existe uma estrutura para absorver esse aluno em tempo integral, o ensino híbrido é realmente uma grande alternativa. Continuarão sociais. O professor continua sendo um grande protagonista desse processo todo. Ismael, o Brasil tem também unidades de ensino de excelência, né? O que falta para o país entrar nesse ranking de melhores escolas do mundo? Pois é, nós temos aí alguns nichos, alguns pequenos nichos de excelência. Né? Isso nos coloca como viáveis para um ensino mais amplo e mais inclusivo, só que nós temos uma realidade da escola pública no Brasil, principalmente, que é uma realidade bastante triste, porque a escola pública, em função de uma série de variáveis, que vai de salário de professor, de formação de professor, de estrutura da própria escola, que muitas vezes ela está sucateada, né, sabe? Da motivação dos próprios alunos por algo novo, o ensino público vem sendo colocado hoje quase que em segundo plano. E nós temos que lembrar que 85% dos estudantes do Brasil estão em escolas públicas, elas não estão em escolas populares. Então, os níveis de excelência, principalmente quando nós falamos de ensino básico, do infantil ao ensino médio, são níveis de excelência colocados no ensino particular, no ensino privado. Quando nós olhamos para o ensino público, infelizmente, nós temos esse gap, esse distanciamento, o que não permite com que a gente realmente, como país, esteja num nível bastante alto. O que a gente percebe é que em alguns estados, alguns municípios, há incentivo bastante grande do poder público no ensino público. E a gente, então, cria uma expectativa que, a partir desse olhar e a partir desse incentivo, que a gente começa a perceber que realmente está sendo realizado, a gente tem a expectativa aí de alguns anos a gente ter uma realidade um pouco diferente da expectativa que a gente tem no Brasil e na realidade dos nossos estudantes. Em relação a essa distância que o senhor mencionou entre o ensino público e o ensino privado, o senhor acha que a pandemia acabou ainda aumentando essa distância, já que o ensino privado acabou voltando antes, né? As escolas privadas acabaram voltando antes e também com mais tempo, só agora as escolas públicas estão voltando, né, com 100% dos alunos e também, mas ainda muitas delas não estão retomando ainda o horário integral, ainda estão atuando com horário parcial, enquanto as escolas particulares já têm o horário já mais extenso. O senhor acha que a pandemia pode agravar essa distância entre os dois tipos de ensino? Sim, e eu quero dar um testemunho das conversas preliminares que nós tivemos com os educadores da Inglaterra. Na Inglaterra, eles entendem que a defasagem que a pandemia trouxe vai ser resolvida somente no final de 2023. Ou seja, na Inglaterra, eles têm um sistema de ensino bastante organizado, bastante estruturado, especializado, ao mesmo tempo dando espaço para que as regiões desenvolvam aprendizados específicos, eles ainda levarão alguns anos para realmente mitigar o impacto que a pandemia trouxe. No Brasil, nós que somos educadores e técnicos e que estamos estudando esse cenário, nós estamos desenhando isso com uma previsão otimista para 2033. Ou seja, daqui a mais de 10 anos, quando nós estaremos na posição que deveríamos estar quando acontecido a pandemia. Então, nós temos um impacto muito curto para a realidade do ensino-aprendizagem no Brasil. Isso é muito grave e a gente não pode tirar isso da pauta.
o poder público está olhando para isso, mas a gente precisa colocar essa realidade das pessoas, do poder público, da imprensa e assim por diante. Isso, Guilherme, esse cenário, para poder responder mais a sua questão. Sim, certamente a pandemia agravou muito, muito mais essa distância, porque o número de meninos e meninas do ensino infantil até o ensino médio que hoje estão na escola pública e que não tiveram aulas, ou tiveram aulas de uma maneira muito precária, é enorme, o que não aconteceu com o ensino particular. Então, o que acontece? Nós temos um ensino particular que, de uma forma, caminhou nesse pandemia, talvez numa lentidão um pouco maior, seria o ideal, mas não. E do outro lado, nós temos o ensino público, que muitas vezes sequer saiu do lugar. E um agravante, que a gente também precisa colocar na pauta. Nós tivemos uma decisão de que todos os dados, o conceito automática. Então, do ano de 2020 para o ano de 2020, nenhum aluno foi repetido. Isso Ismael Rocha, educador, a gente perdeu aqui o contato, a gente teve um problema na conexão da internet, mas a gente agradece a participação de Ismael Rocha e já deixa aqui um até breve, né, naquela série que eu e Henrique Bueno a gente vem fazendo, né, deixando um mistério no ar. Em breve temos um encontro com Ismael Rocha e algumas novidades aqui para vocês.